Se às vezes na minha alegria meu riso é alto, se defendo as cores do manto até mesmo nos ais, se fico quando o samba é bom, se me encanto cantar da sereia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. Caminho de norte a sul, do castelo à favela, e coração corintiano não muda jamais. É Neto, Basílio e Tupã, na arte o doutor presenteia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Não brigo de graça, não faço questão da janela, mas não venha desavisado em meu calo pisar. Eu olho se a coisa tá estranha, eu acho se a coisa tá feia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. A vida em filosofia de parte do alto, do asfalto pro campo, mais uma batalha ao luar. São Jorge matou o dragão, vinga o povão que incendeia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho um sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Saudações corintianas, caro ouvinte. Hoje é dia 6 de abril de 2015, segunda-feira de lua cheia, trazendo a força de São Jorge Padroeiro, que nos guarnece hoje e sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves, este é o nosso Bunker Corintianista, a nossa Rádio Coringão, que pode ser ouvida em todo canto deste nosso mundão. E a qualquer momento também, porque o nosso Brujo Domingos fez a gentileza de disponibilizar todos os programas desde 1910 no YouTube. Você procura lá por Programa Desde 1910 e vai encontrar facilmente pelo canal Corinthians Grande, que é o canal do nosso Brujo Domingos. Está recomeçado este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. Caros ouvintes, a torcida do Corinthians já existia antes do Corinthians ser criado. Então a gente volta lá para 1910, né? Antes, então, de terem dado o nome de Corinthians para o clube que criaram, e isso tem um dia certo, foi lá pelo dia 7 de setembro de 1910, mais ou menos. Antes disso, o Corinthians já existia, sem chamar Corinthians, mas como uma torcida. Essa gente que criou esse fenômeno chamado Corinthians já queria criar o Corinthians fazia algum tempo. Já existia a necessidade, já existia a precisão da criação do Corinthians, portanto. Porque essa necessidade, caro ouvinte, é ancestral. Porque o Corinthians não é um clube qualquer. O Corinthians não é esse clube qualquer que fizeram ser hoje. Hoje em dia o Corinthians é uma relação de consumidor, de fornecedor e consumidor. O Corinthians, hoje em dia, ele está sendo algo comercial. E não venham me dizer que a paixão ainda brota da arquibancada, porque isso é óbvio. Só que a arquibancada hoje em dia não está na arquibancada. A arquibancada hoje em dia não está onde deveria estar.
A arquibancada, ela fica reclusa hoje em dia. Hoje em dia ela não vai para campo. Essa mudança veio acontecendo antes de ser tão aparente como é hoje, já faz algum tempo. Pois hoje, quem está no lugar onde deveria estar a arquibancada é só quem pode estar. É só quem aceita ser escorchado para ali estar. É só quem é cordeirinho o suficiente para pensar: eu vou consumir esse ingresso. E de fato consumir esse ingresso. E essa arapuca da fidelização dos clientes está funcionando bem male-male, se a gente comparar com o potencial que se esperava, né? O potencial esperado. É porque as pessoas foram sentindo que a identidade foi se perdendo. Não sou eu, sou só eu que estamos dizendo isso, caros ouvintes. O Corinthians vai muito bem em campo. O Corinthians está tendo um início de ano como poucas vezes a gente viu acontecer, né? Acho até que como nunca havia acontecido na história do Corinthians, um início de ano tão arrebatador. Que é uma hegemonia no futebol, em todos os campeonatos disputados, inclusive no Júnior, né? Uma hegemonia que até agora está impressionando. Impressiona até a anticorintiania doentia, né? E a gente tem que reconhecer que isso tudo, além do nosso técnico, do grupo que já se conhece, tudo mais, isso acontece muito por causa do estádio em Itaquera, que vem sendo ocupado na medida do possível pela torcida. Daí a gente imagina, e se estivesse sendo ocupado pela fiel torcida de uns tempos atrás, né? O jogador, o adversário, não ia nem conseguir pensar, né? Não ia conseguir tocar a bola para o lado, ia errar passe para o lado. Mas os nossos jogadores também. É capaz até que não conseguissem. Vocês já pararam para pensar nisso? Por enquanto a coisa toda vai muito bem em campo. Fora dele é outra história. Porque se porventura fosse mal dentro do campo, como é que o consumidor iria protestar? Pedir o dinheiro do ingresso de volta? Será? Processar o clube? Vai chegar um tempo que não vai adiantar exigir raça dos jogadores, nem da arquibancada. Se não tiverem um comando, e hoje há o comando do Adenor, que está funcionando bastantemente azeitado, esquece, camarada. Jogador de futebol hoje em dia é bem pior que funcionário público na questão de entender a importância disso que fazem, disso que exercem como profissão. Vou dar um exemplo. Não vai adiantar, por exemplo, taxar o guerreiro de mercenário se ele não renovar o contrato. Por quê? Porque ele está no direito profissional dele. E dentro desse direito profissional, ele não é obrigado a render fidelidade eterna. Horas. E se o jogador não é obrigado por esse direito profissional, a mesma coisa acontece diametralmente, inversamente, com o consumidor de ingressos, que não é torcedor, ele é consumidor de ingressos. Hoje em dia não existe tanto o torcedor. Existe o torcedor, mas existe mais o consumidor de ingresso. E daí é que a gente vê os pensamentos recorrentes por aí, de que esse estado de coisa é inevitável. Mas essa inevitabilidade é que foi criada especialmente para que os pensamentos recorrentes tivessem essa noção inescapável de que o estado de coisa tem que ser assim. E foi fácil criar durante uma década e meia, 2 décadas, na cabeça dessa geração,
do final de 80, começo de 90, esses pensamentos recorrentes. Essa nova geração chegou ao mundo praticamente fazendo selfie e jogando joguinho de celular na arquibancada. Meus camaradas, a coisa está assim hoje em dia. É essa geração que se preocupa mais em fazer imagem de si, fazer imagem do seu próprio ego na rede social, do que defender o Corinthians de verdade. É quem se conforma na escola, por exemplo, de que o clube europeu é muito mais poderoso, entre aspas. É quem se conforma em ser tapuia. Esse é, portanto, o perfil do consumidor de ingressos. Torcedor, caro ouvinte, é outra coisa. Para se entender o Corinthians, diriam os ancestrais, é preciso ouvir as vozes dos ancestrais. Não é possível e não se pode pagar, não se pode parcelar, não se adquire, não dá para comprar pela internet. Quando um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha, alguém com laço sanguíneo, ou alguém apenas que seja muito importante para você, lhe diz e lhe ensina o que é Corinthians, está fazendo nada mais, nada menos do que o que fizeram os primeiros corintianos. Hoje em dia isso está cada vez mais raro, porque o consumidor, no que se apresentou, no momento em que se apresentou esse consumidor, já vai se tornando cada vez mais raro. Esse consumidor, no que tomou o lugar do torcedor, já vai desaparecendo. Veja só você como é efêmera essa relação. E o torcedor cada vez menos presente, por uma série de fatores, principalmente financeiro, mas sobretudo ideológico, não está mais lá. É por isso que sobra tanto espaço no estádio. Espaço que o dono do estádio imaginou que o consumidor iria ocupar. Espaço que esse dono imaginou que serviria para sangrar o bolso do consumidor desavisado. Mas, caros ouvintes, nem tudo sai, nem tudo sairá e nem tudo saiu como planejado pelo marketing. O Corinthians sempre foi, sempre será uma força, uma magia, trazida pelo Cometa em maio de 1910, quando a torcida nascia, antes do Corinthians de fato nascer. Essa magia sempre preenche, sempre preencheu e sempre preencherá o coração. Sempre se alastra pelas células do corpo de quem está em contato com essa magia. É estranhíssimo notar que o consumidor atual se conforma e aceita como fato consumado esse estado de coisas. E é por isso que muitos ficam vendo o futebol americano, por exemplo, com todas as cheerleaders. Cheerleaders, aliás, que a Federação Paulista, há um tempo atrás, quis que aparecesse, no nosso futebol. Mas o Corinthians, caro ouvinte, é permanente. Efêmero é esse estado de coisas. A alma corintiana permanece. E quando esse estado de coisa esvaziar, ela vai estar aqui, a alma corintiana, como sempre esteve, para desespero de alguns e para alento de tantos. Quando o pessoal do Bom Retiro, lá em maio de 1910, se imbuiu da luz do cometa, eles criaram o Corinthians sem ao menos saberem que estavam criando algo tão gigantesco. Nem tinha nome. E tal qual uma semente que brotou, cresceu, se fortaleceu e após tantos processos de crescimento se tornou uma gigantesca árvore, assim é o Corinthians.
não é possível fazer uma ligação entre uma pequena semente e uma grandiosa árvore sem compreender os passos do seu desenvolvimento, os passos da sua história. No começo eram apenas alguns, mas a luz do cometa, que é transcendente, em poucos meses fez com que o clube já estivesse ali, sem nem ao menos ter nome, ter sede, ter campo, ter camisa, ter bola, calção, meia, não tinha. O que havia era apenas, entre muitas aspas, apenas a alma, que é o que importa. E a alma não se compra, camaradas. A alma não aceita a relação de consumidor. Então aconteceram reuniões para que fosse criado o corpo daquele gigante, o nome, a rata, o chapéu que foi passado, para que o primeiro aluguel daquele terreno do lenheiro fosse pago. Tudo foi acontecendo com o trabalho iluminado pelo cometa. E tudo foi acontecendo como formigas que trabalham incessantemente pelo Corinthians, com muito amor. E esse amor, ele nunca vai ser destruído por um direito de consumidor. Certo, camaradas? Começamos então o mês de abril, que é o mês de São Jorge Guerreiro, que nos guarnece hoje e sempre. E a charada, meus camaradas, a charada de Jorge segue implacável como a esfinge. Até a semana que vem, e viva o Corinthians nosso de cada dia. Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados que vem muito mais por aí. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.